Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira. Sextou, torcedor vascaíno, e é claro, com muitas informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre Pedro Raul, que está por detalhes para fechar com o gigante da colina. Vamos falar sobre Kehler, goleiro do Internacional, que segue sendo uma obsessão ao Vasco para a próxima temporada. Falar sobre retorno de Paulo Brax da Europa nos próximos dias. A expectativa é que ele chegue ao Rio de Janeiro e finalize as questões do Vasco da Gama para a próxima temporada. E é claro, também trazer muitas outras informações, renovação de Thiago Rodrigues, situação de Danilo Boza aqui para vocês neste Acorda Vascão. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrita a palavrinha inscrever-se, aperte nela. Precisamos muito mesmo da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muitas pessoas a gente consegue ver nas estatísticas do YouTube, assistem aos nossos vídeos diariamente e não são inscritos. Pô, rapaziada, pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar o nosso canal, então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, fazer com que o canal do Gigante chegue a cada vez mais pessoas dentro do YouTube e principalmente também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E também larga aqui embaixo a sua opinião. Você é a favor da permanência do Thiago Rodrigues? Você é a favor da contratação do Pedro Raul? Da contratação do Kehler? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu faço questão de hoje, neste Acorda Vascão, responder a todos vocês. Podem contar aí que estarei visualizando e respondendo todos nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre o que já vai acontecer nestes próximos dias e será completamente fundamental, essencial para a próxima temporada. Paulo Brax esteve durante esta semana e a última na Europa. Ele foi à Europa para desenrolar o Vasco para 2023. Na Europa, teve na sua primeira passagem por Portugal reuniões com clubes, presenças em feiras de clubes, inclusive, né? Ele foi a uma feira da Liga Portuguesa, onde se encontravam diretores de vários clubes da primeira divisão do futebol português, empresários de vários atletas também do próprio futebol português e europeu. Momento importante para que o Paulo levasse a marca do Vasco à Europa. Após, né, essa passagem que teve por Portugal, inclusive com visita a vários clubes para tratar sobre reforços, ele chegou em Gênua, na Itália. Em Gênua, é claro, né? Ele esteve presente em uma reunião na terça-feira e na quarta. Essa reunião foi fundamental para que o Vasco planejasse o seu ano de 2023. A reunião aconteceu com o Johannes Sports, diretor-geral da 777 Football Group, e também teve na reunião diretores dos clubes do conglomerado da 777, o diretor da Genoa, o diretor do Standard Liège da Bélgica, o diretor do Red Star da França. Todos os clubes que realmente estão aí nesse conglomerado da 77 levaram os seus diretores até esta reunião de terça e quarta-feira. Nela, o Paulo Brax levou à mesa o nome do Pedro Raul, que foi aprovado pela 777, levou à mesa o nome do Abel Braga, levou à mesa o nome de vários outros reforços que já estão engatilhados precisando do aval da 777 e desenrolou muitas situações para esta próxima temporada. Porém, é claro, as situações já estão desenroladas, mas ele precisa chegar ao Brasil para tocar elas. E a expectativa é que ele chegue no dia 1º de dezembro. Hoje nos encontramos no dia 25 e o dia 1º será na próxima quinta-feira. Ele chega na quinta e logo nos dias seguintes à sua chegada ao Rio de Janeiro estará inclusive realizando uma entrevista coletiva. Ontem tivemos a informação que a grande expectativa é que essa coletiva ocorra no dia 5 de dezembro. Lucas, o que o Paulo Brax irá falar nesta entrevista coletiva? Tudo o que foi feito na Europa, tanto em Portugal quanto na Itália. Planejamento também com relação aos amistosos nos Estados Unidos e ao Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco participará de 3 competições no mês de janeiro: Carioca,
esses amistosos contra River Plate e Inter Miami nos Estados Unidos e também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que realmente leva vários atletas do elenco Cruz Maltino, além também do que ele irá falar, os reforços, ponto fundamental. Tenho certeza que você, torcedor vascaíno, nesse momento, dia 25 de novembro, completando a segunda semana após o término do Campeonato Brasileiro, começa a falar: e aí, Lucas, cadê os reforços que você tanto está falando? Os nomes que estão engatilhados? Você fala, mas a gente também não consegue ver nenhuma chegada confirmada. E a única coisa que de fato eu tenho para falar é: o Vasco tem nomes engatilhados, o Vasco tem reforço na mira, mas é completamente essencial a chegada do Paulo aqui ao Rio de Janeiro para que todas as situações podem andar realmente o suficiente para se desenvolver em contratações. Ele chegando, as negociações vão se desenrolar. Inclusive um nome que está praticamente fechado, definido e por detalhes aí para ser contratado é o Pedro Raul. A gente vem falando diariamente sobre o centroavante, mas é importante falar, e é uma coisa boa, e a cada dia tem informações, tem novidades, então a gente sempre faz questão de deixar você completamente a par daquilo que está acontecendo. E a situação do Pedro Raul é aquela que a gente vem falando, mas hoje temos novas notícias. É a seguinte: Pedro Raul, como todos sabem, decidiu pelo Vasco, e tivemos confirmações que Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo sondaram a situação do Pedro Raul, mas ele quis jogar no Vasco da Gama. E um fator fundamental para esse desejo do Pedro Raul foi também o posicionamento do Vasco nas negociações, pois como trouxemos, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras sondaram a situação. Mas quem chegou ao Cachoeira Rei Sol, quem chegou a gente, que é o Márcio e o Bertolucci, e colocou a grana na mesa, foi o Vasco da Gama. O Vasco deixou muito claro as negociações: eu quero o Pedro Raul e vou pagar por ele. Isso está sendo fundamental para que a negociação aconteça. O Vasco foi o único clube dentre todos os interessados a colocar a grana na mesa, a fazer uma proposta oficial. Então, exatamente por esse motivo, os outros clubes acabaram recuando um pouquinho e o Pedro Raul vai fechar com o Vasco. Lucas, qual é o valor? Segundo as últimas informações, o Cachoeira Rei Sol, o clube que detém os direitos econômicos do atleta, está pedindo 3 milhões de dólares, trazendo agora para a nossa moeda algo em torno aí de 18, 19 milhões de reais. A nossa moeda hoje, em comparação ao dólar, está 5,50. Então é quase isso, 18, 19, 20 milhões de reais, o que o Cachoeira Rei Sol quer para a compra do Pedro Raul. E o jornalista Fábio Azevedo, que tem canal aqui no Vasco, né, o canal Fanático Vascaíno do YouTube, um jornalista bastante renomado aí na imprensa, ontem trouxe mais detalhes dessa situação. Confirmou que de fato Pedro Raul está por detalhes para assinar com o Vasco da Gama. O jogador já avisou o seu representante que quer jogar no Vasco, quer voltar ao Rio de Janeiro, e agora o que separa Pedro Raul de um acerto com o Vasco é o Cachoeira Rei Sol. O Vasco já colocou a grana na mesa, o Cachoeira Rei Sol, já sabe da proposta do Vasco da Gama, e agora basta apenas o clube japonês dar o ok para que o Pedro Raul seja o novo reforço do Vasco para a próxima temporada. E na boa, uma grande contratação que me anima e muito, não me anima pouco não, anima muito saber que o Vasco terá um centroavante com o Pedro Raul nos últimos anos. A gente teve Germancano, mas não se compara, com todo respeito ao argentino, Pedro Raul é mais jogador que o Germancano. É um jogador que tem faro de gols absurdo, é um jogador alto, um jogador forte, um jogador que faz um pivô excepcional, um jogador que tem qualidade para sair da área e não jogar apenas dentro da pequena área, dentro da área, sendo aquele artilheiro, né? Ele consegue fazer gols fazendo muito mais, né, do que um toque, dando muito mais do que um toque na bola, como é o Germancano. Ele tem qualidade para tal e é uma grande contratação do Vasco. Com toda certeza, acredito que desde aquele período do Diego Souza, do Alexandre, que o Vasco havia, né, tinha realmente um grande centroavante no time, não havia um grande jogador como o Pedro Raul, será na próxima temporada, no ano de 2023. Outra informação aqui também sobre Kehler, né? O jornalista Lucas Colaro, jornalista aí do Internacional, trouxe informações sobre a situação do goleiro nesta noite /tarde aí, né? No finalzinho da tarde, início da noite de quinta-feira, sobre a situação do goleiro. O que acontece? O Kehler hoje é um goleiro do Internacional, cria das categorias de base do Inter, que o Paulo Brax trabalhou durante um período por lá. E esse período que o Paulo Brax esteve no Internacional, ele acompanhou essa trajetória toda inicial do Kehler nas categorias de base, a sua ascensão a profissional, e sabe muito bem da qualidade do goleiro. Ele vivenciou os primeiros momentos do Kehler no profissional do Internacional. Isso fez com que o Paulo Brax hoje tivesse uma obsessão
exatamente essa palavra que a gente pode utilizar pelo que o Vasco tem com o Kehler, uma obsessão. O Vasco quer muito contar com o goleiro para a próxima temporada, mas, segundo informações, o goleiro não é que não quer vestir a camisa do Vasco, mas ele quer permanecer no Internacional. É um cria da base lá e você traz para cá, né? Imagina um Andrei, um Figueiredo, um Gabriel Peck, um jogador que é cria do Vasco, viu toda a sua base no Vasco da Gama, tem a oportunidade de jogar, quem sabe, né? No caso, trazendo para nossa situação, uma Libertadores pelo Vasco, mas tem uma grande proposta na mesa, um projeto muito bom. Então, hoje, essa é a dúvida que passa na cabeça do goleiro. Pois, volto a repetir, é um cria das categorias de base do Inter, tem a oportunidade de jogar uma Libertadores sendo titular pelo clube que o gerou, e isso está fazendo hoje com que ele tenha a vontade de permanecer, mesmo sabendo do grande projeto que está nas mãos aí do jogador com relação à proposta, do Vasco da Gama. E sabendo disso, hoje o Kehler, devido a essa obsessão que o Vasco tem, acabou se valorizando no mercado, né? É a lei, da oferta e da demanda. Hoje o Kehler recebe uma procura muito grande por parte do Vasco da Gama, então automaticamente seu passe subiu. E por isso o Kehler hoje quer permanecer, mas ele já colocou na mesa, quer permanecer, mas com uma compensação financeira, pois hoje o salário do Kehler é inferior a R$150 mil, um valor que jogadores não relacionados às últimas partidas do Inter do Campeonato Brasileiro vinham recebendo. Então o Kehler colocou isso na mesa. Olha só, eu quero ficar, mas o Vasco está aqui do meu lado, me querendo, me oferecendo um grande salário, me oferecendo um grande projeto, realmente dando condições com uma grande venda. Então, para eu ficar, eu quero receber um salário melhor. E agora é esperar. A direção do Inter também tem o mesmo posicionamento, né, que o Kehler não quer liberar o atleta, quer permanecer com o jogador para 2023. O Inter acredita que vai conseguir essa renovação do jogador para a próxima temporada, mas é esperar. O Vasco quer muito atleta e, com relação à grana, né, com relação a dinheiro, sabemos muito bem o que acontece no futebol. Mas volto a repetir, é aguardar e ver até onde isso vai dar. Mas vamos prosseguir, né, rapaziada? E para finalizar aqui, falar sobre essas duas situações, falar sobre Thiago Rodrigues e Danilo Bosa. Ontem tivemos aí a informação que o staff do goleiro, no caso Benjamin Rodrigues, o seu irmão que é empresário, vem negociando a sua permanência com a diretoria. O empresário revelou que Thiago Rodrigues já recebeu sondagem de outros clubes, inclusive clubes de fora do futebol brasileiro, mas segundo a imprensa carioca, como já informamos, inclusive nesses últimos dias, o staff do goleiro enviou uma contraproposta para a renovação e a definição dessa situação deve acontecer nos próximos dias, quando o diretor Paulo Brax chega ao Brasil. Lembra que a gente falou no início do vídeo, Paulo Brax precisa voltar, né, retornar para resolver muitas situações, e dentre elas a renovação do Thiago Rodrigues, jogador que teve a sua importância para 2022, mas não é uma unanimidade. Para nenhum torcedor o Thiago Rodrigues é unanimidade, muito pelo contrário. Nós temos as nossas dúvidas com relação a uma titularidade do goleiro para 2023. Não à toa, o Vasco busca um camisa 1 para a próxima temporada. A ideia do Thiago Rodrigues permanecer é para ele brigar por posição, não ser uma unanimidade. A contraproposta foi enviada e agora é esperar para ver se o Vasco irá realmente aceitar essa contraproposta e permanecer com o atleta para o ano que vem. Porém, se tratando de permanência, antes, é claro, deixe a sua opinião nos comentários se você acha que o Thiago merece permanecer no Vasco da Gama. Quero falar aqui sobre o Danilo Bosa, a gente já havia informado para vocês, mas agora eu confirmo, o Danilo não permanecerá no Vasco, não irá renovar o seu contrato com o Gigante da Colina. O Juventude colocou uma grana na mesa, R$3 milhões pelo Vasco, pelo atleta, né, perdão. O Vasco não quer pagar essa grana, não acha necessário, então com isso o contrato de empréstimo com o Vasco se encerra agora no final de novembro e ele retorna ao Juventude, não fica no Vasco para 2023. A reformulação está começando e, como eu falei, e volto a repetir, esse processo de reformulação só será intensificado assim que o nosso diretor executivo pisar os seus pés no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia. E ao meio-dia e meia estaremos aqui. E só te aviso de antemão, não é para falar de Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre Copa do Mundo ao meio-dia. Então todo esse cenário que vocês estão vendo não estará aqui. Teremos camisa do Brasil, teremos a minha camisa do Vasco da Gama, ao invés dela, a do Brasil. Eu quero tratar um pouquinho de Copa do Mundo. Estamos nesse clima de seleção brasileira, estamos nesse clima de Copa. Então vou aproveitar, ao invés do Fala Gigante, vou colocar sempre a partir de agora ao meio-dia um vídeo falando sobre Copa do Mundo. Tranquilo? Conto aí com a presença também de vocês, com apoio, com compartilhamento para o nosso canal. Grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.